E aí, pessoal, tudo bem? Vamos recuperar aí essa nota. Vamos iniciar aqui fazendo 10 exercícios, tá bom, pessoal? Para que vocês treinem para a prova, tá certo? Aqui em cima tem algumas unidades, alguns dados que vocês vão utilizar no decorrer das questões, certo? Por exemplo, aqui, ó, o número de Avogadro, quando precisar achar a quantidade, número de átomos, número de moléculas, as conversões de unidade, quilograma para grama, tudo aqui, certo? Vamos logo resolvendo essa questão aqui. A primeira questão. Tudo aqui é repetição. Depois vocês refaçam essas questões. Essa prova não é difícil, mas vocês refaçam essas questões, tá bom? Vai revisando regra de 3, tá? Aqui, ó. Geralmente as questões vai dar uma massa e converter massa em mol e mol em molécula. Às vezes só pede para transformar massa em mol. Pessoal, não tem dificuldade. Se você fizer isso aqui, revisar e não é só ficar estudando, é fazendo os exercícios, dá tudo certo. Beleza? Primeiramente, a questão ela pode dar diretamente a massa molar, como aqui eu estou circulando, ok? De um composto, como também ela pode dar a soma da massa atômica, tá certo? E você tem que somar tudo para achar a massa molar, ok? Vamos ver essa questão aqui, ó. Em 240 gramas de etanol, aí deu aqui a massa molecular, no caso a fórmula molecular. Aí pergunta, quantas moléculas estão presentes nessa massa de 240 gramas de etanol? Ok? Então perceba, aqui já deu a massa molar. Mas perceba que se não der, você vai fazer o cálculo igual está aqui, ó. Certo? Ó, tem dois carbonos, né? A massa do carbono é 12. Aí você vai pegar 2 vezes 12. Aí pode colocar até entre parênteses, tá certo? Depois você vai colocar 6 vezes um, por quê? Porque tem a massa de um hidrogênio é um. Mas aqui eu tenho 6 hidrogênio. Aí 6 vezes um, ok? E soma, tá certo? Vai somando tudo. Mais 16, tá certo? Que é aqui, por exemplo, eu tenho só um oxigênio aqui. A massa do oxigênio é 16. Você bota mais 16. Somando tudo, dá a massa molar. Que vai ser o quê? 46 gramas por mol. Gramas por mol. O que quer dizer esse 46 gramas por mol? Qual é a interpretação disso? É bom vocês entenderem, para não ficar gravando símbolos. É bom saber o que é. Massa molar, ela indica para você a quantidade de massa daquele composto, seja pode ser qualquer um, em um mol daquela substância. Então, quando eu digo que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol, eu estou dizendo que a cada um mol de etanol eu tenho 46 gramas. Então, eu posso representar assim, ó, 1 grama de etanol, né, que aqui está representado com a fórmula molecular C2H6O. Ele tem quanto de massa? 46 gramas, ok? 1 mol, eu botei 1 grama, perdão, gente. Deixa eu ver aqui. Eu botei 1 grama, mas é 1 mol, certo? Deixa eu corrigir aqui. 1 mol de etanol tem 66 gramas. Aí a pergunta entra. E 240 gramas tem quantos mols? Aí você fala, mas a questão não quer molécula, né? Número de moléculas, exatamente. Mas eu aconselho vocês fazerem o seguinte: transforme massa em mol, depois pegue o mol, a quantidade de mol, e transforme em moléculas. Tá certo? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o meio pelos extremos. Lembra da matemática? Eu vou pegar y vezes 46, certo? Vou fazer isso, ó. Y vezes 46. Ok, vezes 46. Quando fizer isso, você bota igual. Essa é a regra de 3, pessoal. Igual. Aí você vai 1 vezes 240. Essa é a famosa regra de 3, que vocês vão usar muito. Então vai ficar o quê? 1 vezes 240.
Se o que eu estou querendo achar é esse y, eu preciso isolar ele, deixar ele sozinho. Então 46 eu tenho que tirar daqui. Se ele está multiplicando com y, ele passa para o outro lado dividindo. Então o que é que eu vou fazer? Y é igual ao quê? É igual a 240, né? Porque 240 vezes 1. 240 dividido por 46. Tá certo? Detalhe aqui, pessoal, que eu vou ficar usando aqui uma calculadora para poder ser mais rápido, tá bom? Para a gente não perder tempo no vídeo calculando. Então eu vou... Deixa eu pegar aqui, qual foi o número? 240 dividido por 46. Aí vai dar quanto? 240 dividido por 46. Vai dar 5,21 o quê? Mol. Tá? 5,21 mol de etanol, não é isso, pessoal? Tá bom? Deixa eu mudar só esse incógnita para x, que eu vou usar y depois, tá? Aqui no lugar de y você usa x, que eu vou usar mais outras incógnitas, tá bom? Então o que é que acontece? Aqui eu achei a quantidade de mol presente em 200 gramas de etanol, tá certo? Sempre que você faz assim, tá? Então o que que acontece? Daqui para frente, agora sim eu vou achar a quantidade de moléculas, beleza? Tá vendo que para eu achar a quantidade de mol, eu fiz a proporção. 1 mol de etanol tem 46 gramas, tá certo? Essa é a massa molar do etanol. Se 1 mol de etanol tem 46 gramas, 240 vai ter quantos mols? Você faz a regra de 3. A gente vai fazer mais questões dessas, você vai ver que você vai se acostumando. Achei a quantidade de mol. Partindo da quantidade de mol, eu acho a quantidade de moléculas, tá certo? Então o que acontece? Aqui eu vou fazer o cálculo assim, ó. Se 1 mol de qualquer coisa, né, pessoal? 1 mol de qualquer coisa, inclusive do etanol, C2H6O. Ele tem quantas unidades? A gente estudou isso em sala de aula. 1 mol de qualquer coisa, ele tem em quantidade 6 vezes 10 a 23 unidades. Ok? Eu estou arredondando porque não precisa fazer 6,0,2, tá? 1 mol de qualquer coisa, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, que não é o que está pedindo, o número de moléculas. Então isso aqui é dado na questão. Olha no início da prova, o número de Avogadro, tá vendo? Isso aqui, ó, 6 vezes 10 a 23, mol a menos 1. Para cada mol de qualquer substância, vai haver essa quantidade, ou de átomos, ou de moléculas, ou de íons. Aqui, como ele está pedindo na questão, o número de moléculas presente em 200 gramas, 240 gramas de etanol, eu preciso lembrar que 1 mol de etanol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 5,21 mol de etanol vai ter quanto? Agora sim eu uso o Y, por isso que eu mudei ali o X, certo? Vai ficar XY, e se eu precisar de outro eu uso Z. Vai ser quanto? Tá vendo aí? Se 1 mol de etanol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 5,21 vai ter quanto? Entendeu como é que faz? Aí você vai fazer o meio pelos extremos. De novo, y vezes 1, né? Aqui, ó. Ok? Aí você vai colocando aqui, ó. Y vezes 1. Deixa eu botar aqui de azul mesmo. 1 vezes, vou deixar o y aqui em laranja. Vezes y é igual. Ok? É igual. Sempre quando você faz uma multiplicação dessa, você divide a outra multiplicação com a igualdade, né? Intercala com a igualdade. É igual a 5,21, né? Que é o meio pelos extremos. Agora 5,21
vezes 6 vezes 10 a 23. Esse 10 a 23, pessoal, você, por enquanto, você não mexe nele. Só se você for andar alguma vírgula. Mas a conta é exatamente entre 5,21 vezes 6, ok? Aqui, ó, y, né? A gente passa o 1 para baixo, mas não vai fazer diferença, ok? Vai ser tudo dividido por 1, então dá no mesmo. Então vai ficar como? Y é igual a 5,21 vezes 6, que dá quanto? 5,21 vezes 6, que é igual a 31,26. Y é igual a 31,26 vezes 10 a terceira, não é? Aí aqui seria dividido por 1, mas eu não vou colocar não, porque dividido por 1 vai dar o mesmo número, tá certo? Só que vocês sabem, pessoal, olha aqui, até nas alternativas, que a gente não faz a questão... Oh, esqueci de botar o 2 aqui. Que a gente não faz a questão, geralmente, assim, 31, com números acima de 10. Normalmente a gente deixa o número da frente, à frente do 10 a 23, um número abaixo de 10, ok? Abaixo de 10. Então a gente vai ter que andar a vírgula, não é que esse valor esteja errado, mas é porque aqui na questão, ó, nenhum valor está com 31. Aí você pode achar que você errou, mas não, é só a vírgula que andou para a esquerda, tá certo? Então a gente deixa sempre o número com números abaixo de 10. Então aqui, ó, se eu ando a vírgula para a esquerda, o expoente do 23 ali, ele aumenta uma unidade, tá certo? Se eu ando a vírgula para a direita, eu diminuo uma unidade do expoente, tá certo? Então qual é o valor mesmo de y, né, convencionado? É 3,126 vezes 10, ok? Elevado a 24. Andei a vírgula para a esquerda, aumento uma unidade do expoente. Qual é a letra certa? Olha aqui, ó, é um valor aproximado. Letra B, né? 3,14. Tá vendo que não é o número exato aqui, mas não tem problema, é assim mesmo. Foi porque eu arredondei o valor lá, certo? Então o que que acontece? A letra certa é a letra B. 3,14 vezes 10 a 24. Essa é a resposta. Certinho? Vamos para a questão 2. A questão 2, ele já é mais simples porque ele pede a quantidade de mols, certo? A quantidade de mols. Então não precisa ir até molécula. Como vocês já aprenderam, aqui ele dá a massa molecular, que ele pode dar diretamente a massa molar, como já está aqui, né? Vocês não precisam nem somar. Mas aqui tem um exemplo como você calcularia. A massa do magnésio é 24, a massa do enxofre aqui S é 32, a massa do oxigênio é 16. Como tem 4 oxigênio, né? Você multiplica 4 vezes 16. Soma tudo e você vai ter a massa molar. Então, quantos mols existem em 392 gramas de sulfato de magnésio? Vocês já viram, já aprenderam que tem que fazer a relação da massa molar. Então, aqui a questão já está dizendo 120 gramas por mol. O que quer dizer isso? 1 mol do sulfato de magnésio tem quantos gramas? 120. Está dado na questão. Se 1 mol de sulfato de magnésio tem 120 gramas, 392 gramas vai ter quantos mols? Equivale a quantos mols? O que é que a gente faz? Você já sabe, né? Meio pelos extremos. Multiplica x vezes 120. X, não é? Vezes 120. Opa. X vezes 120. Quando faz a primeira multiplicação, bota o quê? A igualdade. Ok? Aí depois vai para o outro. 392 vezes 1.
ok? O x precisa ficar isolado. Logo, o que é que você faz? Você passa o 120 para o outro lado, dividindo. Que vai ficar como? Opa, vai ficar x é igual. Aí você vai pegar 392 vezes 1 é 392. Dividido por 120. Vamos para a calculadora. 392 dividido por 120. 392 dividido por 120 vai dar 3,26 mols. Então, X deixa eu ver. Esqueci o valor. 3,26, sim. X é igual a 3,26 o que? Mol. Ok? 3,26 mol de quê? De sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio. Então deixa eu pegar aqui as outras duas questões. Vamos para 3. Essa já é a resposta. Qual é a letra? A letra é 3, qual é o valor mais próximo aqui? 3,2, né? Aqui vai ser 3,26. Então o valor aqui a gente pode usar 3,2. Está mais próximo de 3,2 do que de 3,26. Certinho? Vamos para frente. Vamos para frente, vamos para frente. Aqui, pergunta o inverso. Ó. Ele dá a quantidade de mol e pergunta a massa. É só muda a ordem, pessoal, mas a matemática é a mesma. Mais uma vez, aqui já foi dado a massa molar, tá certo? Mas ele poderia pedir aqui, como está nesse cálculo, poderia ter pedido a você, ó, que você calculasse átomo por átomo, tá vendo? Carbono, tem 2 carbonos aqui, 2 vezes 12. 4 hidrogênio, né? 4 hidrogênio, 4 vezes 1. E 2 oxigênio, 2 vezes 16. Aí dá a massa 60 gramas por mol. Então, como é que é essa questão? Ele, dessa vez, ele pediu a massa relacionada a 3,5 mol de ácido acético. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, primeiramente, você tem que entender o quê? Pegar a massa molar. O que a massa molar diz aqui, ó? Que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol. Ou seja, 1 mol, ok? Do ácido acético, tá certo? 1 mol do ácido tem quantos gramas? 60 gramas. Ok? 60 gramas. Logo, se 1 mol do ácido tem 60 gramas, 3,5 mol desse ácido vai ter quanto? Ok? O que é que a gente faz? Você já sabe. A gente já fez em 2 questões. Meio pelos extremos. Então o que acontece? Você vai pegar aqui x vezes 1, tá certo? E vai multiplicar aqui. X vezes 1. 1 vezes x. Tá certo? Aí aqui vai... Depois que você faz essa primeira multiplicação, você bota a igualdade. Não é isso? Aí agora vai o quê? 3,5 vezes 60. Não é isso? Aí bota aqui. 3,5 vezes 60. Tá? Eu preciso isolar esse x, mas não vai dar trabalho, que aqui ao lado é 1. Passando para o outro lado vai ficar o mesmo número, né? Porque 3,5 vezes 60 dividido por 1 é a mesma coisa que 3,5 vezes 60. Então, o 1 não vai fazer diferença. Então, o que que acontece? X é igual a 3,5 vezes 60, que dá quanto? 210. X é igual a
Opa, deixa eu botar aqui de azulzinho para ficar bonitinho. X é igual a 210 grama, ok? Grama de quê? Do ácido, aqui, do ácido acético, né? Que é CH3, perdão. CH3, ok? COOH, tá bom? CH3, COOH, tá certo? Olha aqui qual a alternativa certa. A alternativa D. Não é isso? O que é que isso quer dizer? Se um mol de ácido acético tem 60 gramas, 3,5 gramas vai dar quanto? Tá vendo? Um pouquinho mais do triplo, né? Vai dar 210 gramas. Tranquilo? Facinho, né? Olha o cálculo como é simples. Tá? Não precisa ter medo. Olha aqui essa questão 4. Um comprimido contém 75 miligramas de vitamina C. Ok? Quantas moléculas isso representa? Aqui perceba que a questão ela está em miligramas. Você tem que passar para grama. Tá? A gente já viu lá na questão, no início, você faz uma regra de 3, mas se você tiver experiência, é só pegar o quê? Para passar de miligrama para grama, você divide por 1000, tá certo? Mas você pode fazer para cada um uma regra de 3, tá? Então o que que acontece? Você pode fazer assim, ó. 1 grama, a conversão, né? 1 grama, ele tem quantos miligramas? 1000 miligramas. Tá certo? 75 miligramas. Opa. 75. Então, 75 miligramas. Ok? Vai ter quantos gramas? Aí você bota aqui o X. Só para se você não souber fazer a conta direto, faz a regra de 3. Ela tá aí, serve muito bem. Tá certo? Eu vou logo botar o resultado disso daqui, da conversão, né? Você vai fazer esse cruzamento aqui, né, pessoal? Aí vai ficar, vou fazer direto. Qualquer coisa você, tá bom? Aqui vai terminar como? Vai terminar 75 dividido por 1000. Que você pode colocar como um número exponencial, que é igual a quanto? X é igual X é igual a... Eu poderia colocar 0,0075, por exemplo, mas eu vou colocar 75 vezes 10 elevado a menos 3, o quê? Grama. Então, 75 miligramas, você divide por 1000, aí você vai ter a massa em gramas, ok? Que vai ser 75 vezes 10 a menos 3 gramas. Pronto, aqui está a massa em grama. Agora vamos fazer as contas de quantas moléculas tem presente em 75 vezes 10 a menos 3 gramas. É a mesma fórmula que a gente, o cálculo que a gente fez. Tá certo? Aqui ele já deu a massa molar. Tá certo? Aí, então o que que acontece? Você vai fazer o quê? Você sabe que 1 mol de qualquer coisa aqui, ó. Assim, ó, o que acontece? Aqui tá querendo que 1 mol da vitamina C tem 176 gramas. O que é que você faz? Você vem aqui e faz isso. Você faz 1 mol. Ok? Eu vou botar dessa vitamina C, que é C6H8O6. 1 mol dessa vitamina C, ela tem quantos gramas? Tá dado na questão. 176 gramas. Logo, a massa que eles querem saber, eles querem saber quantas moléculas tem na massa, é qual? 75 miligramas. Então, se 1 mol de vitamina C tem 176 gramas, aí você bota essa massa aqui, ó. É essa massa aqui que eles querem saber quantas moléculas tem.
Aí você bota 75, opa, deixa eu apagar aqui e botar azul também. 75 vezes 10 a menos 3 gramas vai ter quanto? Aí eu vou usar Y aqui. Vai equivale a quantos mols? O que é que a gente faz? Meio pelos extremos, vocês já sabem disso. Ok? 176 vezes Y, certo? 176 vezes Y vezes Y, é isso que dá 176Y. E agora é igual ao quê? É igual a 1, né? Que é vem de 1 mol, vezes 75 vezes 10 a menos 3. Certinho? Peguei Y vezes 176, multipliquei aqui, não foi? Aí depois botei é igual a 1 mol, que é, bota só 1, vezes 75 vezes 10 a menos 3. Tá certo? 75 vezes 10 a menos 3 vezes 1 é igual a 75 vezes 10 a menos 3. O 176, ele vai passar para o outro lado, dividindo, porque eu preciso deixar o y sozinho. Então isso aqui vai ficar como? Y é igual 75 vezes 10 a menos 3 vezes 1 vai dar 75 vezes 10 a menos 3. E o 176 passa dividindo, então vai ficar 176. Aqui vai dar o valor de y, certo? Esse y é o que, pessoal? Número de mol. Ainda não é a resposta da questão, porque a questão ela está pedindo molécula. Aí, então vamos lá, 75 vezes 10 a menos 3, o que acontece? Né? Aí aqui vai dar quanto? Dividido por 176. Vai dar 0,00042. Não é isso? Creio que tá tudo certo aqui. Que 0,00042 vai dar quanto? 1, 2, 3, 4. Vai dar 4,2 vezes 10 a menos 4. Tá certo? Tá certo. Deixa eu só copiar aqui o número que eu... vezes 10 a menos 4. Isto, deixa eu ver aqui se a conta foi feita certinha, só para não errar o número, viu, gente? Deixa eu ver aqui. 0,75. Isso. 1, 2, 3, 4. 4,2 vezes 10 a menos 4 mol. Ok? Mol de C6 H8O6, né? Que no caso aí é a vitamina C. Mas aí a questão ela não está pedindo o número de mol, ela está pedindo o número de molécula. Então você sabe que 1 mol de qualquer coisa, inclusive dessa vitamina C6 H8O6, tem quantas unidades? Que a gente viu o número de Avogadro. Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Então, 4,2 vezes 10 a menos 4
vai me dar aqui quantas moléculas? Ok? Vai me dar quantas moléculas? Você já sabe, meio pelos extremos, né? Z vezes 1 é igual a 4,2 vezes 10 a menos 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Deixa eu botar esse daqui mais para baixo, ocupou muito espaço. Certo? Então vamos lá. Então eu vou fazer o que? Z vezes 1 é igual a 4,2 vezes 10 a menos 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Pessoal, quando vocês pegarem essas questões que unem notação científica se multiplicando entre si, você multiplica os números da frente primeiro e deixa os exponenciais para o final. Por exemplo, você vai multiplicar 4,2 vezes 6, certo? Você vai fazer esse cálculo primeiro, aí o resto você vai deixar para o final. Então você faz assim, ó. Aí z vezes 1, z. Aí você vai fazer assim, ó, z é igual. Aí você pode fazer isso, ó. 4,2 vezes 6 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a 23. Tá certo? Deixa eu botar o 10 a 23 primeiro, porque vai ser estratégico. 10 elevado a 23 vezes 10 a menos 4. Então eu vou aqui, jogo para a calculadora. 42, 4,2 vezes 6 vai dar 25,2, né? 4,2 vezes 6. 4,2 vezes 6, aí vai ser 25, deixa eu botar aqui, Z é igual 25,2. Z é igual a 25,2 vezes. Pessoal, se liga, o que é que você faz quando tem a mesma base? O que é que a gente multiplicando? Base é o 10 embaixo. Exponencial, pessoal. Mesma base, soma os expoentes quando está multiplicando. No caso aqui, como 4 é negativo, você vai pegar e subtrair. 23 menos 4, tá certo? Então 10 elevado a 23 vezes 10 elevado a 24, você repete a base e soma os expoentes, tá certo? Então o que é que acontece? Vai ficar vezes 10 elevado, no caso aqui, 23 menos 4, tá certo? Que vai dar quanto? 19. Tá bom? Vocês sabem que não fica 25,2. A vírgula tem que andar para a esquerda para ficar 2,5. Lembra disso? Então o que é que acontece? Você vai pegar aqui Z é igual. Eu vou andar essa vírgulazinha para a esquerda. Aí vai ficar 2,52 vezes. Aí, se eu ando a vírgula, uma vírgula para a esquerda, eu aumento uma unidade no expoente. Então vai ficar 2,52 vezes 10 elevado a 20, o quê? Moléculas. Tá certo? Qual é a alternativa? 12,5 vezes 10 a 20, letra A, né? Aproximadamente, letra A. Ok? Então o que eu fiz primeiro? Essa daqui foi mais longuinha, né? Porque teve troca de unidade. Primeiramente eu converti miligrama em grama. Achei a massa, né?
Transformei 75 miligramas e botei ela para grama, porque é essa massa que eles querem saber, é nessa massa que eles querem saber quanto tem de molécula. Depois eu peguei essa massa e transformei em mol. Daí eu peguei 1 mol da vitamina, já é dado o valor da massa molar, tem 176 gramas. Logo, 75 vezes 10 a menos 3 gramas tem quantos mols? Primeiramente eu achei mol. Achei o valor de mol aqui, ó. Eu aconselhei vocês a primeiro encontrar a quantidade de mol para depois achar a quantidade de moléculas. Se eu sei a quantidade de mol, eu posso achar a quantidade de moléculas. Como? Porque eu sei que 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 unidades de moléculas, átomos ou íons. Logo, 4,2 vezes 10 a menos 4 gramas vai ter quantas moléculas? Tá certo? Fez a regra de 3, né, novamente, calculou e achou o valor de quantidade de moléculas. Tá bom? Vamos seguir para frente. Aqui também vai ter uma mudança de unidade, tá? Vamos lá. Vamos resolver essa questão. Uma barra contém 28 mol de ferro metálico, tá certo? Ferro puro. Aqui deu a massa molar. Qual sua massa em quilograma? O que é a massa molar, pessoal? Diz o quê? Que 1 mol de ferro metálico, tá certo? Ele tem quantos gramas? 56 gramas. É isso? Então o que acontece? Deixa eu ver aqui. Sim, 28 mol. Se 1 mol de ferro metálico tem 56 gramas, 28 mol de ferro metálico vai ter quantos gramas? É isso? A massa. Quer que vocês aprenderam? Diga aí. Sei que vocês sabem. Meio pelos extremos. Eu vou pegar x vezes 1. Não é isso, pessoal? X vezes 1 é igual a 28 vezes 56. Não é isso? 28 vezes 56. Né? O 1 passa para o outro lado dividindo, mas isso aí não vai dar nem trabalho. Que vai dar o quê? X é igual a quanto? A 28 vezes 56, que é igual a quanto? Que vai dar 1.568 gramas. Que é igual a 1.568 gramas. Só que a questão, ele quer a resposta em quilogramas. Tá certo? Em quilogramas. Então, assim, eu posso fazer eu posso fazer dividindo por 1.000 direto, mas talvez você não lembre na hora. Então você faz o quê? Você vai e sabe o quê? Que 1 quilograma tem quantas gramas? 1.000 gramas. Para não errar, faz a regra de 3 certinho. 1 quilograma tem 1.000 gramas. Logo, 1.568 gramas vai ser em quanto em quilograma? O que é que a gente faz, pessoal? Meio pelos extremos. Ok? Y vezes 1.000 é igual a 1 quilograma ali, né? Que vai dar 1 vezes 1.568. O 1.000 passa para o outro lado, dividindo. Então, como é que a gente fica? Y é igual a quanto? É igual 1 vezes 1.568 é 1.568. É igual a 1.568 dividido por 1.000. Lembra que eu falei que era só você dividir por 1.000? Mas aí, se você não lembra,
Aí tem que fazer a regra de 3, tá certo? Aí, então y é igual a quanto? Mil quinhentos e sessenta e oito dividido por 1000, você anda a vírgula 3 vezes. Então vai dar quanto? 1,568 quilograma. E a letra certa é a letra A. Certinho? Vamos embora. Quantos mols existem em 2 gramas, 12 gramas de carbono? Sim, 12 gramas de carbonato de cálcio, né? Quantos mols? Que é simples também, porque deu a massa molar, né? Vocês já sabem a questão de massa atômica, se precisar somar cada átomo. Então, aqui a gente sabe o quê? Que 1 mol de carbonato de cálcio tem quantos gramas? 100 gramas. Deu aqui, ó. Certo? Deu aqui. Igual a 100 gramas. Tá certo? Logo, 12 gramas desse carbonato valerá quanto em mol? Ok? Quantos mols equivalem 12 gramas de carbonato de cálcio? De novo, olha aí, o que é? Meio pelos extremos. Vamos de novo, olha a repetição. Na repetição tudo se aprende, pessoal. Ó. X vezes 100, né? A setinha aí, ó. Opa, botei igualdade por quê agora, gente? Pelo amor de Deus, tô ficando doido. X vezes 100. Depois da primeira multiplicação, botam igualdade. X vezes 100 é igual a 1 vezes 12, né? Ó a setinha. 1 vezes 12. O 100 passa para o outro lado dividindo para poder isolar o x, né? Então, x é igual a 1 vezes 12, que é 12, dividido por 100. Não é isso? Aqui está pedindo a quantidade de mols. Então, já está dada aí a questão. 12 dividido por 100 é igual a 0,12 mols de quê? De carbonato de cálcio. Essa questão aqui, ela é a questão a letra A. Beleza? Vamos embora. Vamos arrumar isso aqui. Qual a massa em grama de 0,350 mol de amônia? Qual a massa molar da amônia? Ou seja, olha aqui a massa molar da amônia. Beleza? Então, 1 mol de amônia, o mol de NH3, que é a amônia, tem quantos gramas? 17. Logo, 0,350 gramas. Ok? 350 gramas. Ele vai ter... Perdão. 300, não, perdão, gente. 350, 0,350 mol. 0,300 mol de amônia. Isso equivale a quantos gramas? É essa a questão que é. Vocês já estão careca de saber, mas eu vou repetir para nunca mais esquecer. Meio pelos extremos. 1 vezes x, né? Que vocês têm que cruzar o valor aí. 1 vezes x. Aí depois que faz a primeira multiplicação 1 vezes x, vem a igualdade. Que é igual a 0,350 vezes 17. A 0,350 vezes 17, né? X vezes 1, x. Então, qual é o valor de x? X é igual a 0,350 vezes 17. Deixa eu fazer logo esse cálculo para dar logo a resposta.
0,350 vezes 17 vai dar 5,95. X é igual a 5,95 gramas de quê? De amônia. Letra A, né, pessoal? Viu como é fácil? Não tem dificuldade. Tá certo? Quantos átomos existem em 0,2 mols, ok? 0,2 mol. Deixa eu ver aqui. Quantos átomos existem em 0,2 mol de CO2? Olha essa questão aqui como ela é interessante. Tá certo? Aqui você vai pegar, por exemplo, 1 mol de carbono, por exemplo, né? 1 mol de carbono, ele vai ter quantos átomos, né? Aqui ele só está representando que o CO2 tem 3 átomos por moléculas, tá certo? Então deixa eu ver aqui. 1 mol, aqui embaixo. 1 mol, tá certo? De CO2, ok? 1 mol de CO2 vão ter quantas moléculas? Moléculas, não estou falando a quantidade de átomos, tá certo? Só que perceba, pessoal, preste atenção aqui, porque isso aqui sim dá para confundir, tá certo? 1 mol de CO2, ele vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá certo? Só que a questão, ela não pediu o número de moléculas de CO2, ela pediu o número de átomos. Então, para cada molécula de CO2, tem quantos átomos? 3 átomos. Aí, então vai ser 3 vezes esse valor aqui, ó. Concorda? Tá bom? Por quê? Porque eu vou ter que achar aqui a quantidade de átomos presente nessa molécula. Então, para cada molécula, são 3 átomos. Então, é o triplo do valor de moléculas. Tá certo? Não sei se você compreendeu aqui. Quando eu uso a questão do número, eu vou repetir. Quando eu uso a questão do número de Avogadro, tipo assim, 1 mol, eu falei para vocês que 1 mol de moléculas, 1 mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Pode ser de átomos, moléculas ou íons, tá certo? Só que quando eu estou tratando de CO2, né, porque está falando 1 mol de CO2, eu estou tratando diretamente sobre moléculas. Por exemplo, 1 mol de CO2, vocês já aprenderam que vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Para deixar mais confusa a questão, ele não pediu moléculas, ele pediu átomos. Você só precisa lembrar que cada molécula de CO2 tem 3 átomos, tá certo? Então você pega aqui e multiplica por 3, tá certo? Se uma molécula, se 1 mol de CO2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas e cada molécula tem 3 átomos, basta, como eu havia falado, multiplicar esse valor aqui por 3, ok? Por 3, porque ele quer a quantidade de átomos. Então, pronto. Se 1 mol de CO2 tem 3 vezes 6 vezes 10 a 23, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui 0,2, ok? Ou 0,20 mol de CO2 vai ter quantos átomos? Agora eu não estou mais discutindo moléculas, né? Quantos átomos? Você poderia ter feito essa multiplicação no final também. Eu já fiz aqui, depois eu vou ver o que você acha mais fácil. Então, o que é que vocês aprenderam aqui? X vezes 1, meio pelos extremos, né, pessoal? 0,2 vezes 3 vezes 10, 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Então vai dar o quê? X é igual a quanto? Meio pelos extremos, né?
Aqui na realidade é 1 vezes x, né? Só para vocês lembrarem que eu multipliquei por x, que é igual a 0,2 ou 0,20, tanto faz, vezes 3 vezes 6, 18, vezes 10 a 23, tá certo? 0,20 vezes 18 dá quanto? Né? Vou calcular aqui 0,20. Né? 3,6. Tá? Aqui o que? X é igual a 3, deixa eu botar aqui de azul, é igual a 3,6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Eu vou mostrar para vocês outra forma de fazer. Aqui está a resposta, certo? Que vai ser que aqui é a letra A. Beleza? Letra A. Outra forma de resolver essa questão, você poderia ter multiplicado por 3 depois, tá certo? Você poderia ter feito assim. 1 mol de CO2, achar primeiro moléculas, depois multiplicar por 3. 1 mol de CO2, tá certo? Ele tem quantas moléculas? Ele tem 6 vezes 10 a 23. Então, 0,2 ou 0,20 mol de CO2 vai ter quantas moléculas? Certo? Lembrando que essa parte aqui já é a resolução completa. Eu estou mostrando uma segunda forma de fazer. Tá certo? Vai ter quantas moléculas? Aí você pode fazer isto. Aí você vai fazer o que, pessoal? Meio pelos extremos. Y vezes 1. Aí você vem aqui. Y vezes 1 é igual a 0,2 vezes 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 0,20 vezes 6 vezes 10 a 23. Não é isso? 0,20. Quanto é que é 0,20 vezes 6? Olha aqui. 0,20. Opa. Vezes 6. Vai dar 1,2 y. Preste atenção. Y vezes 1 é igual a y, que é igual a 1,2 vezes 10 a 23. Aqui nesse caso é moléculas. A questão pede moléculas? Não. Aqui é a quantidade de moléculas de CO2. Só que vocês sabem que para cada molécula de CO2 tem quantos átomos? 3, né? 1 carbono e 2 oxigênio. Aí você só vai fazer o quê? Pegar o Y e multiplicar por 3. Então, Y, né, que é o valor da resposta que deu aqui, molécula, mas a resposta da pergunta não quer molécula, então você pegaria o quê? 3 vezes, no finalzinho você pode fazer dessa forma também, 1,2 vezes 10 a 23, que é igual a quanto, pessoal? Que é igual à resposta que a gente já conhece, 3,6 vezes 10 a 23 átomos. Ok? Então fica aí a possibilidade de resposta que você achar, a forma de resolver que você achar melhor. Beleza? Pronto. Vamos para 9. Tá? A 9, pessoal, aqui a gente tem qual a porcentagem em massa, ok? De nitrogênio na ureia. Ó, aqui a gente soma tudo, né? Por exemplo, um carbono, tem um carbono aqui, ó. Aí perceba, ó, um carbono, 12. Quantos nitrogênios a gente tem aqui? Não, um oxigênio, 16. Vocês vão somando, ok?
Olha só aqui, ó. Esse númerozinho de fora aqui, ó, ele multiplica os átomos que estão dentro. Então aqui, ó, dentro desse parênteses tem um nitrogênio, vezes o 2 de fora, tá certo? Mas aí você bota aqui de parênteses, 2 vezes um nitrogênio, que é 14, mais 2 hidrogênio, 2 vezes 1. Mas perceba que o 2 de fora está multiplicando tudo que tem dentro, como está mostrando aqui nesse cálculo, certo? A massa total da ureia dá 60 gramas por mol. Beleza? O que é que eles querem? Ele quer a porcentagem em massa de nitrogênio na ureia. Quanto em massa eu tenho de nitrogênio na ureia? Perceba que a ureia, aqui ó, eu tenho 2 nitrogênio, percebe? Aqui ó. Se eu apagar aqui ó, perceba que dentro do parênteses eu tenho 1. Mas só que está multiplicando por 2, então eu tenho 2 nitrogênio. Se a massa do nitrogênio é 14, eu tenho em massa aqui de nitrogênio 14 vezes 2, que é 28. Então é simplesmente você fazer o quê? A massa total da ureia, massa molar, é 60 gramas. Então você faz isso, ó, 60 gramas é 100%. Não é a porcentagem que eu quero? E 60 não é a massa total? Então é 100%. Logo, 28 gramas, que é a massa de nitrogênio na ureia, vai equivaler a quantos por cento dessa massa? O que é que vocês fazem, pessoal? Meio pelos extremos. X vezes 60. Olha. 60 vezes X. Que é igual. Aí você bota igual. Aí vai de novo os extremos aqui, ó. 28 vezes 100. Aí você bota 28 vezes 100. O x tem que ficar isolado, então o 60 passa para o outro lado, dividindo. Então você faz x é igual 28 vezes 60. Perdão, 28 vezes 100 dividido por 60, não é? Esse zero vai embora com esse zero, né? Então vai dar o que? X é igual a 280. 280, porque 28 vezes 10 dá 280, dividido por 6. O zero do 60 foi embora porque cortou com o zero do 100 em cima. Então x vai ser quantos por cento? 280 dividido por 6. 46,6%. Essa é a massa de nitrogênio. Aqui o valor deu aproximado, né, pessoal? 46,7. Arredondou para cima. Certinho? Tem mais uma, só mais uma para a gente finalizar e desejar boa sorte a vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Olha só, pessoal, em 4 mol de gás de hidrogênio, o número de moléculas presente é... Poderia deixar essa ali para vocês fazerem, né? Mas tá tudo certo. Aqui, ó, 1 mol. Presta atenção. Essa aqui é a mais fácil de todas. 1 mol de hidrogênio, né? Ele está pedindo o quê? O número de moléculas, né? 1 mol de hidrogênio, de H2, tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Não é isso? Ele não está pedindo átomos. Ele está pedindo moléculas. Se aqueles pedissem a quantidade de átomos de hidrogênio, você teria que depois multiplicar por 2, né? Porque cada molécula de hidrogênio tem 2 átomos. Mas não é isso, é mais simples. Ele quer saber, em 4 mol de gás de hidrogênio, o número de moléculas presente é... Você já sabe que 1 mol de molécula de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23. Então 1 mol de H2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Ok?
moléculas. Então, 4 mol de H2 vai ter quantas moléculas? Simples assim. O que é que vocês fazem? Responda aí. Você já sabe a resposta. Meio pelos extremos, não é isso? 1 vezes x, aí você vai fazer a conta. 1 vezes x é igual a 4 vezes 6 vezes 10 a 23. Fácil, né? 1 vezes x é igual a x. Então, x é igual a 24, né? 4 vezes 6, 24, vezes 10 a 23. Como a gente não deixa 24, tem que ser um número abaixo de 10, né? Abaixo de 10. Então, o que é que eu vou fazer? Andar a vírgula para a esquerda. Que isso aqui vai ser a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a 23 moléculas. Cadê? Perdão, 23 não, 24. Aumenta aqui, né? Vezes 10 a 24 moléculas de H2. E aí, pessoal, nós finalizamos esse vídeo. Boa prova, bons estudos. Refaça essa lista mais de uma vez que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou fornecer para vocês esse vídeo, claro. Estou fornecendo agora e vou lhes fornecer esse material com as questões respondidas, resolvidas, para vocês refazerem, tá bom? Boa sorte, pessoal. Treinem aí que dá certo.